Olá, seja bem-vindo, internauta, a mais uma entrevista no site agazeta.net. Hoje, dando continuidade à sequência de entrevistas com os candidatos a cargos majoritários. Hoje, recebo Márcio Bittar, candidato pela coligação Aliança por um Acre Melhor. Candidato, a campanha tomou um tom bastante interessante do ponto de vista político. O senhor recebeu recentemente já tem umas 3, 4 semanas, o candidato à presidência Aécio Neves. Hoje, esse candidato está em terceiro lugar nas principais pesquisas. De que forma o desempenho, a performance do Aécio repercute aqui no cenário local? Veja, nenhum candidato disputa a eleição para não ganhar. Todos nós queremos ganhar a eleição. Embora que o juízo atente que nem todos ganharão. Só tem uma vaga para governo, só tem uma vaga para presidente da República. No caso do Acre, tem 8 vagas para deputado federal e 24 para estadual. Então, o número daqueles que não conseguirão é muito maior. Mas o mais importante de tudo é você manter o seu caráter, estar em paz com a sua consciência, que é o meu caso. Para mim, para o meu dia a dia, não altera nada o Aécio estar em primeiro, em segundo ou terceiro. Ele é o meu candidato. E ele é o meu candidato porque eu entendo que ele está preparado para governar o Brasil. E a vinda dele ao Acre é uma missão minha. Faz parte, eu procurei criar e ampliar, já nos conhecíamos um pouco, ampliar uma relação de amizade e de confiança, porque em sendo presidente do Brasil, será com ele que eu deposito esperanças de um futuro melhor para o Estado. Então ele veio aqui assumir compromissos, fruto de muitas conversas que tivemos, como levantamento do leito da BR-364, no trecho em que ela foi alagada, a construção da ponte do Rio Madeira, que não saiu do papel. Integração com o Juruá, a integração Peru, né? Com o Peru, que é uma obra fundamental, porque não é apenas um ir e vir, mas é uma ligação com um país que cresce 5 vezes mais do que o Brasil. É um país que tem uma economia hoje muito sólida, que nos permitirá comprar e vender, e isso vai aquecer a economia, gerar emprego para milhares de jovens que hoje não possuem. O compromisso que ele veio assumir aqui de implantar a lei que já está criada há mais de 10 anos, 12 anos, que é a do livre comércio, tanto do Juruá quanto do Alto Acre, veio assumir compromissos com a gente. Né? E estar em primeiro ou em segundo ou em terceiro são circunstâncias. Vamos ver o que é que o tempo reserva nesses quase 30 dias que falta ainda para a campanha. No seu programa eleitoral, eu não sei se foi um deslize ou se foi um ato falho, mas numa entrevista que o senhor mantém com um apresentador, o senhor fala que se houver segundo turno, o senhor estará nele. Uhum. Essa frase não está equivocada? Você não teria que ter certeza de que estará no segundo turno? Mas quem que garante a você que eu não posso ganhar no primeiro? Essa é a possibilidade? Pode. Não, pode. Quando eu falo, se tiver segundo turno, por que é impossível que eu ganhe no primeiro turno? Quem decide isso é a população do Acre. A população do Acre, ela tem mostrado em várias eleições, ela tem um poder de rebeldia, ela não se deixa dominar, ela sabe que na hora da urna é ela e a consciência dela. E se ela se encantar com um projeto e entender que esse projeto muda para melhor a saúde pública do Estado, a segurança pública que hoje é um caos, se ela perceber que há consistência na proposta, ela pode votar e me eleger no primeiro turno. Mas se eu não for eleito no primeiro turno, se tiver segundo, eu vou estar no segundo turno. Candidato, um dos aspectos que o senhor mais critica o atual governo diz respeito especificamente à economia, produção, capacidade de produção. Eu gostaria de saber se o seu entendimento é de autossustentabilidade. O senhor acha que o Acre tem que ser autossustentável no que se refere à produção? Estabelecer comercializações de alguns produtos? Que mal há nisso? Não, veja, todo lugar do mundo, na economia, ele procura produzir mais do que o que consome. Ele não, em nenhum lugar produz tudo aquilo que consome. Então, aquilo que ele tem capacidade, ele vai produzir em larga escala, porque o excedente ele vai comercializar e isso vai permitir que ele adquira aquilo que ele não produz no seu lugar. O problema é que nós, hoje, não produzimos quase nada para comercializar com o resto do país. A alagação sobre a BR-364 foi um remédio amargo que, pelo menos, nós temos que tirar lições disso. A questão mais importante não é se o governo se esforçou para que a nossa crise de desabastecimento fosse menor ou maior. A questão não é essa. A questão fundamental é por que o Acre, depois de 16 anos do mesmo grupo político, produz menos hoje do que o que há 20 anos. Note bem, na história do nosso estado, lá atrás, na época áurea da borracha, vamos imaginar que os rios secassem
ou não enchesse antes da época. E aí nós não tínhamos como tirar a borracha. O mundo se viria na obrigação de ajudar a resolver o problema, porque ele precisava da borracha. Pois bem, quando houve interrupção da estrada, qual é a lição dura que fica para a gente? O Acre fica interrompido com o resto do Brasil e o Brasil se relaciona com o Acre por solidariedade. Porque qual é a cadeia de produção em qualquer lugar do país que dependa do Acre? Nenhuma. Então nós não temos economia. Isso é óbvio. Isso salta aos olhos. E o que eu proponho é que nós não tentemos inventar a roda. A gente precisa despartidarizar o governo, fazer um governo que devolva o conhecimento, o saber, o mérito, o planejamento, porque é isso que vai dizer o que é que nós podemos comprar, vender com o Peru, com Manaus, com os estados vizinhos, com os países vizinhos. E a nossa lógica tem que ser a do mérito. Aquilo que a técnica, aquilo que o estudo disse, olha, vamos produzir isso porque tem mercado, tem começo, meio e fim. Então é despartidarizar, não inventar roda. Hoje o IBGE traz a pesquisa a respeito da safra, comparando julho de 2014 com agosto de 2014 com julho. O Acre tem a participação de 0,1% na safra de agosto em relação a julho. Agora, como é que o senhor pretende mudar esse cenário? Tudo bem, os governos estaduais muitas vezes são quase que reféns de uma política do governo federal, mas dá para colocar digital. Esse governo tenta ampliar a base produtiva. O senhor vê esse esforço, não? Não, os governos ficam inventando coisa. Ele está inventando a roda, é isso? E fica inventando, aí agora é peixe. Aí no passado foi pupunha, açaí, e acabou que isso tudo não virou em nada, a fábrica de taco está quebrada, a fábrica de camisinha, o governo fica pagando para fazer camisinha, o álcool verde quebrou e tal. Veja, nós temos que não inventar a roda, que eu digo é o seguinte, obra importante de infraestrutura, ligação nossa com o Peru na região de Pucallpa. Por quê? Os Andes ali são baixos, ali você pode pensar em produção de larga escala, pesada, a região rica do Peru, que está crescendo economicamente. O que vai definir, o que podemos comercializar com o Peru? Estudo. É irmos lá, verificar o que é que eles estão produzindo, o que é que eles estão comprando, o que é que nós podemos produzir daquilo que eles estão comprando. A iniciativa privada já não está fazendo isso? Mas ela precisa do acompanhamento do Estado, porque quem é que vai bancar as obras de infraestrutura? É o Estado. Dificilmente vai ser a iniciativa privada que vai bancar as obras de infraestrutura. Vamos pegar um outro exemplo, que nós temos que tirar isso a limpo. O meu município de origem é Sena Madureira. Nós temos o Rio Purus, que passa ali, dentro da cidade quase. O Iaco deságua pela BR-364, quando você vai chegando na ponte, se você entrar à direita, porque, se eu não me engano, 6 km, você está na boca do Iaco, onde o Iaco deságua no Purus, que já é Amazonas. Muito bem, o Purus, até onde eu sei, é um rio maior do que o Juruá. Juruá sempre estabeleceu relação comercial com Manaus. Manaus importa, por exemplo, 400 toneladas de amido de macaxeira, que, segundo me informei, um técnico do Pará. Será que nós não podemos substituir produtos que Manaus compra, que é a quarta capital em PIB per capita do país, uma das 10 maiores cidades do Brasil, por produtos que nós possamos fazer aqui, envolvendo, por exemplo, Mané Urbano e Sena Madureira? Quem vai decidir isso? Eu? Numa noite iluminada? Não, a técnica, a ciência. As pessoas que têm que estudar, se tem profundidade, se os produtos que Manaus importa, nós temos condições de produzir em escala para vender lá, se o rio de fato dá navegação o ano inteiro, que tamanho que ela suporta, na época que a água está mais baixa, é isso. Se chegarmos à conclusão que temos condições de produzir muitas coisas para vender através do Purus ao mercado manauara, aí o Estado tem que entrar com obra de infraestrutura e com apoio logístico para que a iniciativa privada se encarregue de fazer aquilo que ela tem que produzir. Então é isso, é despartidarizar. Vou pegar outro exemplo. Nós sabemos que tem petróleo e gás aqui, inclusive xisto. Nós devemos sair dessa discussão ideológica sem fim e buscar as experiências dos países que já estão produzindo isso, que inclusive a de xisto é mais barato e menos poluente do que o petróleo convencional, portanto é menos danoso ao meio ambiente. De xisto? É, do xisto. E já tem técnica para isso. E ao invés do Estado ficar fazendo elucubrações, vá aos Estados Unidos. Percorra os estados que estão produzindo. Mas a exploração de xisto lá é muito criticada. Você já foi lá? Não, eu não fui, mas eu não preciso ir lá para poder já foi? O Estado do Acre já foi? Não foi. Não sabe nem do que está falando. Não sabe o que está falando. Recentemente, a Inglaterra fez um grande estudo em sociedades importantes e com toda a mídia do mundo fiscalizando e concluiu de liberar a produção e a exploração do petróleo e o gás de xisto. É deixar de estar falando o que não sabe.
O que o Estado tem que Mas, fazer? candidato, a O que o produção de Estado gás tem que de xisto é uma das mais criticadas que existe dos ambientalistas. Se informe mais. Os ambientalistas foram aqueles radicais que lacraram a Amazônia e não nos deram nada em troca. Vou repetir para você. A produção de gás de xisto e de petróleo é mais barato e menos poluente do que o petróleo convencional. Não, tudo bem, é uma opinião sua, né? Não é só opinião, é ciência. E o que o Estado tem? As pessoas, elas têm o direito de achar. Elas podem achar, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que o Corinthians é melhor do que o Flamengo, o flamenguista acha que é melhor. De fato mas né? o Estado não tem direito de ficar achando. O Estado tem que ir aonde essa produção acontece, saber como ela acontece, o que ela implica na economia, levantar dados, elementos, conhecer, estudar e trazer o que tem no mundo para o Acre. O fato é que esse projeto que tem aqui descarta qualquer possibilidade da exploração de gás de xisto. Não. O que tem aqui no Acre? Não, descarta não. Tanto que agora o atual governador esteve no lançamento de uma das, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, de uma dos leilões da Petrobras que já envolve o gás de xisto, aqui na bacia do Juruá. Candidato, infelizmente nosso tempo acabou. Realmente, falar sobre economia, sobre produção é algo que empolga muito. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Eu que agradeço você. Quero te dizer que o maior dano ambiental que nós temos no Acre não foi aquilo que derrubou ou não da floresta. O maior dano ambiental que nós temos no Acre é ter 30% praticamente da população vivendo na linha da pobreza, com até R$140 por mês. E o movimento ambiental, ele não pode servir, ele é verdadeiro, ele é real, mas ele não pode servir de pano de fundo para aprisionar na miséria milhares de acrianos, que pagamos uma conta daquilo que nem bem fizemos e não tivemos até agora nenhuma compensação. O que não pode é sobrar para nós a droga que entra da Bolívia, dizimando milhares de famílias nossas. O que não pode sobrar para nós é a falta de perspectiva, a falta de progresso, que leve para o plano de um projeto de vida novo milhares de jovens hoje que estão, às vezes por falta de opção, no mundo das drogas. Por outro lado, qual é o maior projeto ambiental que foi feito nos governos do PT ao longo desses 16 anos? Eu não conheço nenhum. Sabe qual é o maior projeto ambiental que vai ter, que eu vou fazer no meu governo? É o projeto que vai acabar com o esgoto a céu aberto e com a água maltratada. Nós não temos sequer a nossa cidade arborizada. Então, cuidar do meio ambiente não é só cuidar de não derrubar a floresta, é cuidar fundamentalmente da qualidade de vida das pessoas que aqui moram, que amam essa terra e que precisam de uma oportunidade. Muito obrigado por essa nova rodada. Eu assisti a primeira, acho que vocês têm feito um papel importante. Quem ganha com isso são as pessoas que estão nos assistindo e podem definir em quem vão votar. Eu espero que seja em mim e no Gladys Cameli. Fiquem com Deus, um grande abraço. Obrigado.